Olá pessoal, boa tarde. Quem nós temos na sala com a gente hoje à tarde? Boa tarde. Tudo bem? Olá pessoal, boa tarde. Já temos alguém na sala? Olá, boa tarde. Tudo bem? Quem nós temos aqui na sala? Olá, Augusta, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marilice, tudo bem? Boa tarde, pessoal que está chegando agora para a nossa live de hoje à tarde. Boa tarde, Mara, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje à tarde, onde nós falaremos da continuidade no nosso treinamento do nosso café vermelho. Boa tarde, Sueli, seja bem-vinda. Pessoal, vamos compartilhando, convidando o nosso time, a nossa rede, os nossos clientes, os nossos amigos para participar da nossa live hoje à tarde. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Lívia é o nome da minha filha caçula. A minha Lívia tem 6 anos. É uma figurinha. Acho que vocês já viram o vídeo dela falando. Eu achei no meu celular um vídeo falando sobre os produtos Marita. A gente riu bastante. Boa tarde, Celinha. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando. Dá tempo ainda. Eu entrei uns minutinhos antes para dar tempo de nós compartilharmos. Obrigada, Mara. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vamos compartilhando aqui. Dá tempo ainda. Tem muita novidade, tem muita coisa legal. Hoje à noite também nós temos uma live às 20 horas com a nossa querida Alessandra Venâncio. E nós estamos aqui todas as tardes, todas as noites, trazendo informação para você, falando sobre os benefícios dos produtos, compartilhando com vocês as formas corretas, as formulações, a melhor forma de indicação para os nossos clientes. Então, não percam as nossas lives, estejam conosco todos os dias às 15 horas, às 20 horas, nos treinamentos das APNs, nos treinamentos das terça-feira também. Tá bom? Então vamos compartilhando, dá tempo. Qual que é o tema hoje? Quem olhou o tema da nossa live de hoje? Digita aqui para mim, por gentileza. Quem sabe qual que é o nosso tema de hoje à tarde? Sabe? Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. Boa tarde, Ginéia. Boa tarde, pessoal que acabou entrando ali, eu acabei não vendo o nome. Boa tarde, Delane. Quem sabe o tema da nossa live de hoje à tarde? Viram o tema que a Rede Fácil compartilha os links para vocês? Isso mesmo, Lívia, sobre o licopeno. O que é exatamente o tema? Licopeno, proteção e reparação dos danos causados pelos radicais livres. Então a gente vai saber o que são os radicais livres e qual é a ação do licopeno presente no nosso café do coração, né? No nosso café Marita vermelho, que ele tem a presença do licopeno e do Coco Active. Nós falamos essa semana sobre a ação do Coco Active e hoje nós vamos falar desse poderoso antioxidante presente aqui no nosso café vermelho, que é o licopeno, ok? Então, enquanto o pessoal entra, boa tarde, Hércules, boa tarde, Ju. Enquanto o pessoal está entrando, oficialmente boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje à tarde, onde nós falaremos sobre a ação do licopeno, que é um poderoso antioxidante, que nós vamos falar sobre ele, qual é a ação, o que ele faz na proteção, na reparação das nossas células contra a ação dos radicais livres, ok? Então, primeiramente, o que são os radicais livres? Os radicais livres são moléculas soltas, falando a grosso modo, nas nossas células, que têm uma carência de elétrons. E quando há essa carência e esse excesso de radicais livres,
começa a acontecer a oxidação das nossas células. Oxidar, quando a gente fala de vamos falar a grosso modo, uma oxidação, a gente já pensa logo num dano. Você corta uma maçã, deixa ela paradinha ali em cima da pia, quando você passa alguns minutos ela começa a ficar preta, então ela começa a se deteriorar. Então isso acontece com as nossas células. A oxidação celular acontece pelo excesso de radicais livres, que ele vai provocar, digamos, essa morte celular. Então, por isso que é imprescindível que nós façamos a suplementação de alimentos, de produtos, né, que a gente se alimente de alimentos ricos em antioxidantes. Então, o que é exatamente o licopeno? O licopeno, ele é um poderoso, um potente antioxidante. Ele é capaz de proteger as nossas células, as células do nosso organismo, contra todos os efeitos maléficos, todos os efeitos nocivos dos radicais livres. Os radicais livres, eles geralmente, quais são os fatores que desencadeiam, os fatores para que aconteçam os radicais livres? Estresse, insônia, a própria poluição, a fumaça do cigarro, são vários outros, a falta de sono, né, a insônia, o sedentarismo. Então todos esses fatores desencadeiam o excesso de radical livre. E os radicais livres já está comprovado cientificamente que são os principais motivos causadores das doenças inflamatórias, artrite, artrose, doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares e hipertensão. Então eles são os responsáveis, o excesso de radical livre, eles são responsáveis pelo surgimento dessas doenças. Então o licopeno é um poderoso antioxidante, ele é um carotenoide natural. Ele é o licopeno que é responsável pela coloração avermelhada, aquele vermelho escuro de algumas frutas, de alguns legumes, goiaba, melancia, morango, tomate. O licopeno, ele é muito mais, digamos assim, presente no tomate, mas não no tomate in natura. Ele tem muito mais ação no tomate quando passa pelo processo de aquecimento, ou seja, né, pelo cozimento, no extrato, ou quando a gente come ali o tomate que ele foi cozido, ele tem uma maior concentração de licopeno. E por ele ser um dos mais potentes antioxidantes, ele é muito mais eficaz do que qualquer outro carotenoide, principalmente o beta-caroteno, que já é importante para a nossa saúde. Por quê? Qual que é a ação? O licopeno, ele tem uma alta capacidade antioxidante que vai fazer o quê? Vai proteger as nossas células da oxidação. Não vai acontecer a oxidação da célula, ou seja, a morte das nossas células. Além de proteger as nossas células, ele reforça toda a membrana celular que protege, que recobre as nossas células. Então ele tem uma proteção, faz acontecer uma proteção dupla. E o que a gente falou que provoca essa oxidação, né? O estresse, todos aqueles fatores que nós estamos predispostos diariamente. Então os radicais livres, eles estão diretamente relacionados às doenças crônicas, doenças de inflamação, como eu falei, artrite, artrose. Então tudo leva ao quê? A gente buscar saúde, a essa forma de prevenção. Como eu falei para vocês, o licopeno ele está muito mais presente no tomate, certo? Mas quando a gente faz o suco de tomate, é benéfico? Mas a gente não tem esse aproveitamento do licopeno como um todo, porque o licopeno ele não é hidrossolúvel, ou seja, não é solúvel em água, ele é lipossolúvel. Então, quando a gente faz o consumo apenas do suco, né? Muita gente pensa, então eu vou tomar suco de tomate. Não, ele não vai fazer ação. Por ser lipossolúvel, ele precisa ter essa concentração maior, e para ter essa afinidade com o nosso organismo, né, com as gorduras, é interessante você fazer próximo a uma alimentação e não dessa forma. É melhor você comer o tomate cozido do que você fazer o suco. Então ele precisa desse aquecimento. E detalhe,
O licopeno, ele é, né, por mais que ele seja um fitonutriente, ou seja, um fitonutriente orgânico, ele tem um alto poder antioxidante. Como eu falei, combate os radicais livres e ele é, o licopeno, um nutriente essencial para o nosso organismo. Gravem isso, extremamente essencial. Apesar de ser essencial, ele não pode ser produzido, o nosso organismo não consegue produzir licopeno. Por isso ele precisa ser suplementado. Olha a importância, diversos estudos têm acontecido, tem sido chamado a atenção de diversos estudos foram feitos pela ação biológica, pelas propriedades biológicas e físico-químicas que o licopeno tem, que ajudam na prevenção dessas doenças que eu falei, como câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, problemas de hipertensão. Então, o que o licopeno age? O que ele ajuda, Elisângela? Você falou nessa questão das doenças, mas vamos falar de uma forma mais detalhada. Ele é um anti-inflamatório. O licopeno tem um alto poder anti-inflamatório, então ele vai ajudar nas doenças de artrite, artrose, fibromialgia. É um poderoso antioxidante, como eu falei, então ele vai prevenir a oxidação das nossas células, ele vai proteger as nossas células para que não aconteça esse processo ocasionado pelos radicais livres. Ele auxilia nas doenças cardiovasculares, ou seja, auxilia na saúde do nosso coração. Ele vai impedir o estresse oxidativo do LDL, do mau colesterol. Com isso, previne automaticamente o endurecimento das nossas artérias, né? A rigidez das nossas artérias e vários outros benefícios na prevenção de doenças cardiovasculares. Protege a nossa pele do anti-envelhecimento. Ele é um anti-envelhecimento. Por quê? Ele previne rugas também. O licopeno, não só o benefício que ele traz contra as outras doenças, mas ele também controla a produção de melanina. O que vai acontecer? Vai reduzir, se você tem manchas na pele, se você tem algum problema de mancha, ele vai reduzir as manchas que já tem na sua pele e vai prevenir o aparecimento de outras. Por que ele faz isso, Elisângela? Porque ele é um protetor solar natural. É isso mesmo, por isso que vocês têm visto muito testemunho de pessoas que têm manchas na pele, manchas no rosto, até mesmo melasma, e fazendo uso do café vermelho, perceber essa diminuição. Então ele é um protetor solar natural interno. Então a gente vai fazer a ingestão do licopeno e automaticamente vai responder na nossa pele. Então, um protetor solar interno contra a ação dos raios ultravioletas. Excelente para o nosso cabelo. O que ele vai fazer? Ele aumenta a capacidade, né, do nosso cabelo, do nosso couro cabeludo, de promover o crescimento saudável sem quebras, né? Quando a gente fala de sem quebras, não está se referindo à química. A quebra é natural do cabelo mesmo. E eu falo para vocês que eu sou apaixonada por esse café e eu pude ver o crescimento. Se vocês pegarem as primeiras lives que a gente começou em fevereiro, eu estive observando essa semana, o quanto teve o crescimento no meu cabelo. Então eu falo que é também um dos benefícios, não só do colágeno que a gente faz uso, mas como eu sou apaixonada pelo café vermelho. Ele combate psoríase, qualquer outro tipo de dermatite do nosso couro cabeludo. Ele vai fazer o quê? Prevenir o estresse oxidativo das nossas células, então ele vai proteger as nossas células, vai proteger o nosso organismo. Eu costumo dizer que ele captura todos os radicais livres, ele é um consumidor, os radicais livres são consumidores de células. E o nosso licopeno, que são os antioxidantes, que é um poderoso antioxidante, ele captura esse radical livre. Então ele é, digamos assim, um soldadinho do bem que não vai deixar o radical livre fazer essa ação no nosso corpo. Aumenta o nosso sistema imunológico, muito, aumenta a nossa imunidade contra doenças, contra vários tipos de patologias, então ele vai fazer essa suplementação, melhora a saúde dos nossos ossos, prevenindo, principalmente para nós mulheres, pós-menopausa, a osteoporose, então ele é um protetor para os nossos ossos, previne contra AVC
e infarto. Olha só quais são as maiores doenças, né, que tem acometido a maioria das pessoas. Então ele faz essa ação. O licopeno, ele tem esse poder. Outro detalhe, previne doenças degenerativas do nosso sistema nervoso central, o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Então também são doenças causadas. Agora eu estava lendo ontem exatamente sobre isso, com o excesso de radicais livres, o quanto tem acometido as pessoas com essas doenças degenerativas. Auxilia também, gente, na infertilidade masculina. Por que o licopeno faz? Estudos associaram o licopeno com o aumento da contagem de esperma, né? Então, ele tem essa propriedade de aumentar a contagem de espermas nos homens, diminuindo a taxa de infertilidade. Então, se você conhece alguém que está com problema de infertilidade, às vezes está fazendo tratamento, faça uso do café vermelho, indique o uso do café vermelho pela ação do licopeno, que com certeza vai ajudar muito a resolver esse problema. E o principal, né, até deixei assim mais para o finalzinho quando a gente trata das doenças, do câncer. Hoje existem diversos estudos que comprovam a ação antioxidante do licopeno na prevenção e na manutenção da saúde contra os cânceres. Principalmente ele combate a redução do câncer, né, da proliferação dessas células cancerígenas, comprovação no câncer de próstata, principalmente mama, câncer do fígado, pele e pulmão. Então não sou eu que estou falando, se você pesquisar, existem inúmeros estudos comprovados que o licopeno tem essa ação regeneradora, tem essa ação protetora das nossas células, fazendo que haja essa diminuição, essa remissão dos cânceres. Outro detalhe, ele ajuda na saúde ocular, exatamente, previne toda degeneração macular e também catarata. Então, auxilia na nossa saúde ocular. Então, são inúmeros benefícios. Uma coisa que vocês têm que gravar muito, o licopeno é sim um poderoso antioxidante, capaz de proteger as nossas células de todos os efeitos agressores dos radicais livres, né? E ao mesmo tempo ele vai reduzir os riscos de doenças crônicas, câncer, doenças cardiovasculares e todas as outras que eu citei aqui. E esse poder antioxidante dele é 2 vezes superior ao poder antioxidante do beta-caroteno, que já é excelente. Portanto, além de ser um desintoxicante poderoso e eficaz, o licopeno é essencial para a nossa saúde. Nós precisamos do licopeno diariamente para a manutenção da nossa saúde. Mas, como eu falei, o nosso corpo não produz. Então, é necessário sim fazermos a suplementação. Outro detalhe, eu estava, para preparar esse material para você, estava estudando todo o material da Rede Fácil Brasil, todas as análises dos laboratórios, todos os testes que foram feitos com o licopeno, e eu achei assim algo fantástico. Hoje eu acho que eu passei a manhã toda assim encantada com tanto material rico, com tanta qualidade e excelência. Estudos realizados que foram feitos em testes por um período de 6 meses em 3 lotes do café vermelho, né, rico em licopeno, Cocoactive. Foi comprovado que desse estudo de estabilidade acelerada, que a gente fala, é um processo, é um tipo de análise que é feita para saber a estabilidade do produto, né, o que vai acontecer com os componentes. Então, esse estudo de estabilidade acelerada para os componentes do café, nos 3 lotes, né, que foram feitos por um período de até 6 meses, foi comprovado em todos os lotes uma excelente estabilidade de todos os componentes. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que por mais que o licopeno seja um antioxidante, ele é instável a agentes oxidantes e à luz. Então, dentro do nosso blend de café, nesses testes que permaneceram por 6 meses,
não houve nenhuma alteração, ou seja, o teor de licopeno presente no nosso café vermelho, ele permaneceu conforme o esperado nas 100 gramas. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de excelência, nós sabemos que o nosso café vermelho, ele é o segundo café funcional que recebe, né, o registro da Anvisa pela companhia, não é qualquer café. Então a empresa se preocupa, ela faz produtos de qualidade. Outro detalhe também, que eu falei para vocês que hoje tinha muita informação. Elisângela, uma pergunta que eu sei que a maioria vai me fazer. Qual que é a quantidade ideal de licopeno para o nosso consumo diário para prevenção de doenças? Né? Quando a gente fala de licopeno, estamos falando desde a questão de alimentação e da suplementação. Vamos pensar se fosse apenas a alimentação. Como eu falei, a biodisponibilidade, a absorção do licopeno, ela é muito maior numa forma de extrato, ou seja, quando acontece, o ativo é muito mais exposto, quando ele é mais exposto ao calor, ele é ativo mais no nosso organismo. Então, se a gente for pensar da seguinte forma, 100 gramas de tomate, né, um tomate aproximadamente, ele vai ter 3,31 miligramas de licopeno, certo? Mas o nosso organismo, ele precisa de no mínimo 12 miligramas a 35 miligramas de licopeno ao dia, né? Então, durante o dia todo, para que nós possamos ter a manutenção da nossa saúde, nós precisamos de 12 até 35 miligramas. Então, a gente teria que comer de uma única vez, no mínimo 4 tomates de forma cozida, pensando a grosso modo. Mas, estudando hoje sobre essa ação, sobre os estudos que foram realizados na estabilidade, na qualidade do licopeno, nesse estudo de 6 meses, o teor de licopeno, como eu falei para vocês, permaneceu e nós temos 11 miligramas por porção. Cada vez que você prepara o seu café vermelho, você vai ter 11 miligramas por porção. Ou seja, você tomou ali 2 vezes ou mais, você já está protegido, você já está suplementado. E por ele ser lipossolúvel, como eu falei para vocês, não precisa tomar antes das refeições, como a gente faz com os demais cafés que auxiliam no emagrecimento, mas tome próximo, ou logo após, ou nos intervalos de lanche, por ele ser lipossolúvel, então ele precisa ter essa afinidade com moléculas, com partículas de gordura, tanto da nossa pele quanto do nosso alimento. Então, precisa sim fazer essa suplementação e o nosso café Marita do coração, que a gente fala, o nosso café vermelho, ele tem essa concentração de licopeno na forma do extrato, né, de licopeno. Então, quanto mais ativo, ele vai estar mais ativo porque ele tem 11 miligramas por porção. E a gente geralmente toma o cafezinho como? Quente. E lembra que quanto mais próximo ao calor, mais acontece a ativação do licopeno. Então, você vai tomar o seu cafezinho, o café vermelho, por mais que tenha alguém que gosta de tomar frio, mas se você tomar ele quentinho, a ação do licopeno vai ser muito maior, tá bom? Então, esse produto é simplesmente extraordinário. É ele que vai promover a saúde das nossas células, é ele que vai proteger, que vai fazer a proteção, a reparação celular, prevenindo o nosso organismo de todas as doenças e auxiliando caso já haja uma patologia dessas que eu mencionei para você, fazendo com que o nosso organismo trabalhe de uma forma correta, ok? Alguém tem alguma pergunta relacionada ao nosso café vermelho, ao licopeno, ao assunto de hoje? Alguém tem alguma pergunta? É isso aí, Lívia, preparar um problema. Eu também, daqui a pouquinho, depois da live, já vou tomar o meu café vermelho. Enquanto ninguém tem pergunta, então lembrando, gente, ele, né, com a ação desse ativo, quanto mais
você fazer ele aquecido ali na hora maior aumenta a sua biodisponibilidade. O que é isso? Ele vai ter uma maior absorção pelo nosso organismo. No jejum intermitente não aproveitamos muito as propriedades. O seu organismo aproveita, Lívia, aproveita, só que ele é potencializado próximo às refeições, mas aproveita sim. O Eduardo, criança pode tomar, sim, ele é uma suplementação, como eu falei, a gente indica para crianças acima de 2 anos, né, e ele, mal algum ele vai fazer essa suplementação, sim. Mais alguma pergunta? Eu falei para vocês que vocês estão ficando craques, né? Vocês prestam atenção em tudo e acabam ficando sem nenhuma dúvida. Bom, pessoal, já que não tem mais nenhuma outra pergunta, muito obrigada pela companhia de vocês. Por gentileza, compartilhe essa live. Celinha, existe alguma restrição do café para algumas pessoas? Somente se a pessoa existir alguma restrição ao licopeno ou qualquer outro componente do café, tá bom? Só se ela tiver alguma restrição alimentar com algum componente, mas se não, não. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Passamos um pouquinho do horário, então eu gostaria que vocês compartilhassem, por gentileza, compartilhe essa live, convide o maior número de pessoas. Hoje, às 20 horas, nós temos uma live maravilhosa com a nossa querida Alessandra Venâncio. Não perca, eu vou estar lá também para assistir, para anotar tudo, para aprender com ela. E amanhã nós estamos aqui também, temos uma live às 15 horas e às 20 horas. Muito obrigada pela companhia, parabéns pelo comprometimento. Nesse negócio só cresce quem comparece. Uma ótima tarde, que Deus abençoe a todos.